Então, amigos, Tânia, vamos começar então nosso estudo da Mundaka Upanishad de hoje. Começar com o Shanti Mantra. Quem puder abrir a câmera aí fica legal também. Om Badran Karnebi Shrunyama Badram Pashimakshabirya Jatraha Shararangastastu Vansastanubihi Yashema Devahitan Yadayuhu Swastinana Indro Vidashravaha Swastinana Pusha Vishwavedaha Swastinana Starkasho Arishtanemi Swastino Brihaspati Dadatu Om Shanti Shanti Shanti. Que possamos ouvir o que é auspicioso, ó Devas, que possamos ver o que é auspicioso com nossos olhos, ó puros, com corpos firmes, louvando o divino, que possamos viver plenamente a vida dedicada aos Devas, que Indra, de fama crescente, nos conceda bem-estar, que Puxã, o conhecedor de tudo, nos abençoe, que Tarkashia, aquele sem limites, nos traga proteção. Que Brihaspati estabeleça o bem para nós. Om, paz, paz, paz. Então, pessoal, Luciana, Wesley, Tânia, só fazer uma rápida recapitulação, né? Um a primeira aula que a gente teve aqui, no primeiro encontro que a gente teve da Mundaka Upanishad, então, a gente viu ali que Shankara fala muito na tradição, né? E Shankara foca muito no monasticismo. Mas a gente viu ali que o monasticismo, na verdade, ou sannyasi, ele é interno, né? Tem até uma passagem que é muito conhecida no Vedanta, assim, né? É uma passagem até do Yoga Vasista que diz, né? Internamente renuncie tudo, externamente execute as ações mais apropriadas. E a gente vê até que na própria Upanishad ali, o Shaunaka, né? Que era um grande chefe de família, né? Então, isso não quer dizer um abandono do mundo, né? Mas quer dizer um desapego interno, né? Uma compreensão daquilo que é Nietzsche, que é eterno, daquilo que é real e daquilo que é o mutável, que é o aparente, né? Então, esse desapego interno com relação a tudo aquilo que muda, mas não significa negligência da vida prática, né? Então, a gente viu isso também, vimos ali no primeiro mantra que esse conhecimento vem do Deus Brahma, que ensinou ao seu filho a Tarva ensinou a Angir, Angir ensinou a Satyavara ensinou a Angiraz, e o Angiraz, então, é o mestre dessa Upanishad que vai ensinar para Shaunaka, que é o discípulo ali, né? Então, mostrando, assim, a importância da sucessão discipular, né, Parampara, que, como diz o mantra ali, vem do superior para o inferior, ou seja, do guru para o discípulo, né? Ou também significando assim o conhecimento superior e o conhecimento inferior, que é o que nós vamos ver hoje também, um mantra aqui da Upanishad que vai esclarecer o que que é o Paramvidya e o que que é o Aparavidya, o conhecimento superior, Param, e o conhecimento inferior, Apara, né? A gente viu então ali também no nosso primeiro encontro ali, né? Que esse conhecimento, né, que tem origem no Deus Brahma, né, também representando assim que esse conhecimento ele é apaurucheia. Apaurucheia é um termo muito usado assim no Vedanta, né, significa que não tem origem humana, ou seja, que não é realizado pelo ser humano, né? Então esses grandes rishis, esses grandes sábios do passado, né, através de muita contemplação eles teriam recebido esses ensinamentos, né? Por isso é considerado assim a Paulo cheia, sem origem humana, sem origem na mente humana, né? Por quê? Porque tem origem na própria realidade, no próprio Atma, no próprio ser, né? Tem até uma passagem na Bhagavad Gita que Krishna, né? Krishna na Bhagavad Gita é o próprio ser, o próprio Atma, né? Krishna se autodefine, inclusive, como o próprio ser. E Krishna diz na Bhagavad Gita: Eu sou o autor das Upanishads, eu sou o autor do Vedanta, né? Então, esse é o significado aí de Apaurucheia, né? Ou tendo origem também ali, como diz a Mundaka Upanishad, no próprio Deus Brahma. Então, é
uma metáfora, digamos assim, né? Uma expressão mítico-poética da natureza dessa sabedoria que vem, não vem da mente humana, mas vem da pura presença consciente. E aí nós vimos também que esse conhecimento, né, tem a expressão muito bonita ali no mantra da Mundaka Upanishad, que diz que Brahma Vidya Sarva Vidya Pratishtam. Conhecimento de Brahma é o fundamento de todo conhecimento. A gente viu que é o fundamento de duas maneiras, né? Ser o fundamento, porque tudo aquilo que o conhecimento, que as ações humanas buscam, é procurar a felicidade, né? Buscar a realização máxima do ser humano, que é afastar o sofrimento e realizar a felicidade. Então, Brahma Vidya, o conhecimento de Brahman, nos dá essa realização do Parampurushartha, da suprema meta humana, da realização da felicidade, né? Da realização de Ananda, né? Sat Ananda, o absoluto como a existência, a presença, Sat, consciência, Tit e Ananda, felicidade. Então, um sentido ali de que esse conhecimento é o fundamento, porque é a meta última da busca humana, né? O Parampurushartha, a suprema meta que a gente possa desejar e conquistar, né? E o outro sentido que ele é pratista, ele é o fundamento de todo conhecimento, porque a consciência é o próprio fundamento, né? O próprio fundamento de tudo aquilo que a gente possa conhecer, né? A nível epistemológico, qualquer coisa para ser conhecida tem que estar fundamentada na consciência, né? Sem consciência nada pode ser conhecido. Então, até eu me lembro que eu falei ali uma passagem da Aitareya Upanishad, que é muito significativa também, né? Que traz essa mesma mensagem da Mundaka Upanishad. E na Aitareya Upanishad vai dizer, né? Prajna Netro Lokaha, Prajna Pratishta, Prajnanam Brahman. Traduzindo, Prajna Netro Lokaha, consciência é o olho do mundo, ou seja, tudo é iluminado pela consciência, tudo surge como uma aparência na consciência, né? Por isso é o fundamento epistemológico, fundamento de todo o nosso conhecimento. E a Aitareya Upanishad diz, né, Prajna Pratishta, a consciência é o fundamento, a consciência é a base fundamental de tudo. Não só epistemológico, mas ontologicamente também, né? Porque para dizer que qualquer coisa existe, para postular a existência de qualquer coisa, só é possível na consciência, né? E a Mahavaka, então, da Aitareya Upanishad é Prajnanam Brahman. A consciência é Brahman, a consciência é essa realidade. Então, nesse sentido que a Mundaka Upanishad também está nos trazendo esse mesmo ensinamento, né? A consciência é o fundamento de tudo, a consciência é o fundamento de todo conhecimento. E a gente viu então que Shaunaka, né, que é o discípulo aqui da Upanishad, que é um grande Mahashala, um homem muito rico, muito poderoso, um imperador, né? Ele se aproxima então do mestre Angiras e faz uma clássica pergunta que dá início então a toda a Upanishad, né? E Shaunaka pergunta, né? Kasminu Bhagavo Vignate Sarvanidam Vignatam Bhavatiti. Por favor, senhor Bhagavani, aquele que é pleno de opulências, né, que tem uma mente lúcida e clara, né, que é o guru. Aí ele pergunta a Shaunaka, né, o que é aquilo que conhecido se conhece tudo? A gente viu como poderia conhecer alguma coisa que seria a causa de todas as outras coisas, né? Então, no sentido de causa e efeito mesmo, né? Então, até as Upanishads usam a Chandogya Upanishad, né, para ser mais específico, traz a analogia dos potes feitos de argila e dos pingentes feitos de ouro, né? Então, quando você conhece a causa, você conhece todo o efeito, né? No Vedanta, há duas maneiras de falar em causa e efeito, né? Um é chamado de Vikara e Vivarta, ou Parinama e Vivarta, né? Parinama seria uma transformação real, uma causa que produz um efeito real, né? Aí a causa teria mudado, teria se transformado no efeito, né? Assim como uma semente se transforma num broto, se transforma numa árvore e deixa de ser a semente e vira o broto deixa de ser o broto, se transforma na árvore, então a causa se transforma no efeito. Seria uma transformação real, digamos assim, né? Outra analogia que é feita também no Vedanta é como o leite se transforma em iogurte, né? O iogurte agora não é mais o leite, ele se transformou, o leite se transformou em iogurte. Então seria uma transformação real, parinama, né? E no Vedanta, o universo, o mundo não é uma transformação real, é uma transformação vicária, uma transformação aparente. Por isso que é considerado mithya, né? O mundo é mithya,
e a consciência, o Brahman, Satchitananda, é a realidade que é pratista, que é o fundamento, então, de todo esse mundo, né? Então, a gente teria visto isso também ali nos primeiros mantras, então, né? Que Shaunaka pergunta ali pro, pro mestre Anguirás, né? O que é aquilo que uma vez conhecido se conhece tudo? Então, hoje aí nós vamos ver agora a partir, então, do mantra, deixa eu ver aqui, o mantra 4, né? Mantra 4 hoje, então vamos começar com o mantra 4 da Mundaka Upanishad. Então, ali no mantra 4 o Anguirás, que é o mestre, vai dizer para Shaunaka, então, né? Ele vai dizer, deixa eu pegar aqui a tradução do Swami Gambhirananda. Ele disse: existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento superior, Paravidya, e o conhecimento inferior, Aparavidya. Isso é o que, segundo a tradição, dizem os conhecedores de Brahma, os Brahmavidya, né? Aqueles que conhecem os Vedas, que conhecem essa realidade. E Anguirás diz, isso dizem esses conhecedores. Você vê que o próprio mestre, o próprio Guru ali não está dizendo que é ele que está dizendo, está dizendo que é essa tradição de sábios que dizem isso, né? Que existem dois tipos de conhecimento. Aí até é dito assim, por que que ele não respondeu a pergunta já direto, né? De Shaunaka. Shaunaka não perguntou quantos conhecimentos tem. Shaunaka perguntou qual é aquele conhecimento que uma vez conhecido se conhece tudo. E ele diz, não, tem dois tipos de conhecimento. Aí até Shankara comenta, e Shankara diz, não é errado a resposta de Anguirás, ele tem que começar assim mesmo. Então, o mestre ali, de forma sábia, ele mostra que tem que começar mostrando a diferença dos dois tipos de conhecimento: conhecimento aparavídeo, conhecimento inferior, e o conhecimento superior, que é o conhecimento da realidade fundamental, né, da realidade imutável. Por quê? Porque tem que começar onde nós estamos, né, onde o ser humano está. Então, aí, Shaulak, então, faz a pergunta e o Anguirás dá essa resposta a dois tipos de conhecimento. Isso dizem os conhecedores de Brahman. E aí no mantra 5 então, o, o mestre Anguirás, então, vai começar com o conhecimento inferior. Vai dizer o que é o conhecimento inferior. Aí ele vai dizer, então, destes, o inferior, né, o conhecimento Aparavidya, é o Rig Veda, é o Yajur Veda, é o Sama Veda, é o Atharva Veda. O próprio Atharva Veda, da Mundaka Upanishad, é conhecimento inferior. Aí ele vai dizer a fonética, o Shikshak, significa fonética, né? O ritual, os rituais, que é Kalpa, né? Os grandes rituais antigos que o próprio Shaunaka era um realizador de rituais, né? Um Mahashalo, grandes rituais. Os rituais também é conhecimento inferior, a gramática, a etimologia, Nirukta, a prosódia, que é Chanda, né, dos versos, a astrologia, Jyotisha. Então, aí ali, isso é considerado assim é considerado Vedanga, né? Vedanga são os membros do conhecimento dos Vedas antigos, né? Como eu tinha falado antes, né? O conhecimento dos Vedas, os Vedas se dividem em duas partes, né? É, Karmakanda, que é a porção inicial dos Vedas, que é o que ele está se referindo aqui nesse verso, que é a porção inicial que fala, então, da astrologia, da gramática, né? Todo o conhecimento que existia na época. Então, se a gente for trazer hoje contemporaneamente, a gente poderia dizer que é todo o conhecimento, por exemplo, de uma universidade. Sejam as humanidades, a física, a biologia, a neurociência, a psicologia, a filosofia, artes, ou seja, todo o conhecimento. Aqui está se referindo a algo do passado, mas a gente adequando então para hoje, conhecimento inferior é todo tipo de conhecimento, né? Aí uma dúvida que pode surgir aqui, né? Já que o próprio Anguirás disse que os quatro Vedas também são um conhecimento inferior, inclusive o Atharva Veda e a Mundaka Upanishad é do Atharva Veda, né? Ele estaria dizendo então que as Upanishads também seriam um conhecimento inferior, né? Seria uma dúvida que surge, né? Até Shankara comenta isso também nos seus comentários. Eu não vou ler os comentários de Shankara, mas vamos comentando os comentários e comentando a Upanishad também a partir aí do entendimento e do estudo do Vedanta, né? Então, há duas maneiras de responder se as Upanishads são conhecimento superior
ou se estariam fora, são o conhecimento inferior, né? Primeira maneira de pensar é como eu estava dizendo antes, né? Tem o Karma Kanda, então estaria se referindo à parte inicial dos Vedas, a parte que fala dos rituais, né? A parte que fala das ações. Então, a parte que fala das ações, karma, ação, né? É conhecimento inferior. E a parte final dos Vedas, que é Vedanta, que é o Upanishad, então estaria fora. Seria o conhecimento já superior, o conhecimento Paramvidya, né? O conhecimento superior. Isso é uma maneira de ver. Outra maneira de ver seria que não. As Upanishads estão dentro dos Vedas, elas também são conhecimento inferior. Em que sentido isso? Sentido de que os livros, as palavras, são o conhecimento inferior. E o conhecimento superior, então, é a realização das Upanishads. É aquilo que vem de Shravana e Manana. Shravana é ouvir os ensinamentos, ler as Upanishads, ler os textos, né? Recebeu o Shabda Pramana. Pramana é um meio de conhecimento. Shabda é aquilo que é transmitido por essa tradição de forma oral, né? Aquele testemunho que os rishis deram da realização deles. Então é isso que acontece primeiro quando a gente entra em contato com os ensinamentos do Vedanta, a gente vai ouvir esses ensinamentos. E como é dito muitas vezes, né, isso é um conhecimento indireto. Paroksha Gnana é um conhecimento indireto. Então, nesse sentido, os textos são conhecimento inferior também. As Upanishads fazem parte dos Vedas. E esse conjunto de textos, esse conjunto de Shabda Pramana seria conhecimento inferior. E o conhecimento superior, então, é a realização desse conhecimento. Então, o conhecimento superior, ele se realiza através de Manana, e através, claro, do Shruti, né, da mensagem das Upanishads, mas é quando a gente realiza em nós mesmos, né, a realização de que eu sou Brahman. Isso seria o conhecimento superior, então, né? Só para explicar aí o que é o conhecimento superior. E aí o mestre Anguirasa ali vai dizer, né, até uma expressão que é muito, muito bonita, eu vou dizer ela em sânscrito, que é o finalzinho. Weasley, bom te ver aí também. Então aí o mestre Anguirás no final do mantra 5 vai dizer, né? Atá parayaya tati aksharam adigamyate. Atá quer dizer agora, né? Então tem esse sentido também, né? Agora o conhecimento superior para a vidya, pelo qual se conquista, adigamyate quer dizer a gente conquista o akshara, o imperecível. Ou seja, o Brahman, a realidade, né? E até Shankara comenta esse adigamyate significa conquistar, né? Shankara explica ali o prefixo e o sufixo, mas significa conquistar, e conquistar significa conhecer. O próprio conhecimento, né? A própria a Mundaka Upanishad, no final da Mundaka Upanishad, ela vai dizer, né? Quem conhece Brahman torna-se Brahman. Conhecer é ser. Não há diferença entre Chit e Sat, né, em essência, né? Então, o próprio conhecimento de Brahman é a conquista de Brahman, porque é a nossa própria natureza, é aquilo que a gente já é, sempre foi e não tem como deixar de ser, né? Então, a expressão aí é tá, agora, né? Agora tem esse sentido também depois de estudar o conhecimento inferior, né? Então, Shankara vai dizer também nos seus comentários ali que todo esse conhecimento inferior, como eu falei, a gente pode pensar assim, ah, nos dias de hoje, né, como todo conhecimento de uma universidade, digamos assim, todo conhecimento que a gente conhece do mundo, das coisas, né, mesmo a neurociência, a psicologia, física, né, todo conhecimento científico, ou das humanidades, ou das artes também, né, é conhecimento inferior. E Shankara diz assim, tudo isso é avidya, tudo isso é ignorância. Então, algo assim muito radical, né, que essa é a colocação de Shankara, né? Chamar o conhecimento do mundo, então, o conhecimento apara, o conhecimento inferior de ignorância, né? É ignorância, por que que é ignorância? Porque é o conhecimento de Nietzsche, não é o conhecimento da realidade fundamental, né? Então, ao mesmo tempo que é um conhecimento válido, né? É um conhecimento útil, o conhecimento fenomênico, né? O conhecimento do mundo empírico. É um conhecimento útil, ele é ao mesmo tempo o desconhecimento da realidade fundamental. Ele é aquilo que aparentemente está ocultando a realidade fundamental, que é a pura presença consciente. Aquilo que não muda, aquilo que está sempre presente, que é o fundamento de todo conhecimento.
Então, nesse sentido, ele é avidya, ele é ignorância, né? Mas alguns podem pensar, tá, o conhecimento que é ignorância, então não tem nem por que a gente se dedicar ao conhecimento do mundo. Não, isso não é assim, né? Que o próprio Shankara, os próprios mestres lá do passado, eles eram extremamente eruditos, né, nesse conhecimento da fonética, da lógica, dos Vedas, da parte do Karmakanda, né? Eles eram extremamente eruditos. Ou seja, só um erudito poderia chegar à conclusão de que esse conhecimento, essa erudição, é a vidya, é a ignorância. Então, não é que não se estudasse, se estudava isso e chegava na conclusão, então, de que isso é mítia, de que isso é uma aparência, de que isso é maia, né? É ilusão, né? No sentido ilusão, não no sentido. É bom explicar também o termo maia, ilusão, né? Alguns acham que maia quer dizer um nada, uma inexistência. E Maia não significa inexistência, né? Maia não é nem sati, nem existência, nem asati, não existência. Maia é essa aparência, é esse mundo fenomênico mesmo, né? É o que é um fenômeno, é uma aparência, né? É dito que Maia é Namarupa Vyavahara, nome, forma e função, né? Então, o conhecimento inferior é isso. Aí o mestre Angirás, então, né, traz esse, esse ensinamento, então ele começa com o conhecimento inferior, porque é justamente isso, o ensinamento tem que começar onde nós estamos, né? Onde o ser humano se encontra, que é preso no samsara, preso nesse mundo de nome, forma e função, né? Identificado com isso, identificado com o indivíduo, né? E buscar então, através do processo do NetNet, do processo do Vedanta, da desconstrução da ignorância, né? Buscar a compreensão da realidade fundamental daquilo que nós somos e do que o mundo e Deus é, né? Então, a tríade Deus, mundo e os seres individuais, né? O que isso em essência é? Então, esse é o objetivo da Upanishad, né? E compreender que nós somos isso, nós somos esse fundamento, nós somos Brahman. Então, agora o mestre Angiras ali, né, no próximo mantra, que é o mantra 6, aí ele vai definir agora o akshara, o imperecível, né? Como ele falou ali no mantra 5, Atā Parayaya. Tat Aksharam Adigamyate. Agora o conhecimento do imperecível, do Akshara, Adigamyate vai ser conquistado, né? Então, isso tem muita força, né? Agora nós vamos conquistar esse conhecimento superior, né? A realização do conhecimento superior. E até interessante, né? Lembrei agora, assim, né? Do Vedanta Sutra, ou Brahma Sutra, né? Também começa com a expressão Atā, né? Ah, né, que é o mantra do Brahma Sutra, o primeiro mantra da Brahma Sutra, né? Atato Brahma Gignasa. Agora, Atá, né? Atato. Atato Brahma Gignasa. Agora vamos realizar uma investigação sobre Brahman, né? Então, é o mesmo sentido aqui do início do ensinamento agora do absoluto, do Akshara, né? Do imperecível, né? Que o mestre Anguirás vai dar. Por isso a Brahma Sutra começa com esse verso também, né? E o segundo verso da Brahma Sutra, depois nós vamos ver que vai se encaixar também aqui na Mundaka Upanishad, né? O segundo verso da Brahma Sutra também, que é muito significativo, vai dizer Janmadi Asya Yataha. Ou seja, o Brahman é aquilo pelo qual é aquilo que manifesta todo mundo, né? Então, por quê? Porque a Brahma Sutra, né, pessoal, só para fazer um comentário assim do Prastanatraya, né? Já que eu vou, ao mesmo tempo que eu vou falando da Mundaka Upanishad, eu vou citando passagem da Bhagavad Gita, lembrando passagem da Brahma Sutra, né? Isso é importante, assim, no estudo do Vedanta, né? Porque é o Prashtanatra, é o tríplice pilar, né? E o Brahma Sutra é considerado, assim, que é um buquê de flores das Upanishads, né? Os Upanishads é um grande jardim, né? E Vyasadeva, então, teria reunido os Brahma Sutras como se fosse um buquê de flores, né? Então, por isso, de vez em quando, eu vou lembrar de algum mantra aqui da Brahma Sutra, né? Ou da Bhagavad Gita, que é esse Prashtanatra. Interessante a gente fazer esses comentários junto, assim, que vai trazendo mais clareza, mais compreensão, né? Então, aí, agora, o mestre Anguirás, né? Agora ele vai começar a definir, então, o que que é o Akshara, o que que é o imperecível, né? E ele vai dizer, então, no mantra 6, né? Aquele, vou pegar aqui a tradução do Swami Gambhirananda.
Então ele vai dizer. Vou dizer em sânscrito que essas palavras é interessante a gente pegar elas também assim um pouquinho na etimologia, né? Então ele vai dizer Yate Adreshyam, Agrahyam, Agotram, Avarnam, Atakshushirotram, Tadyapani Padam, Nityam, Vibhum, Sarvagatam, Susukshman, Tadyavyayam, Yad Bhuta Yonim Paripashanti Diraha. Vamos pegar cada uma dessas expressões, então, que elas agora vão definir o que que é o absoluto, o que que é o imperecível, né? Então, a primeira expressão ali que ele vai dizer é Adreshiam. Adreshiam quer dizer aquele que é invisível, aquele que não é captado pela vista, que não é captado pelo olho. De certa maneira, assim, aquele que não é captado por sentido algum, que não é captado pelos sentidos. Ou seja, aquilo que está na base dos sentidos, atrás dos sentidos, né? Aquilo que não é captado pelos sentidos. Deixa eu admitir ali o Francisco. Esse Francisco. Tudo certinho aí, Francisco? Beleza? Então, Francisco, a gente está agora na Mundaka Upanishad, a gente está um pouquinho adiantado já, mas a gente deu uma rápida recapitulada do que a gente viu ah, na, no nosso encontro anterior. E agora a gente está começando, então, né, Francisco, com o ensinamento ali do mestre Anguirás, a Shaunaka, quando o mestre Anguirás agora vai entrar mesmo na definição da realidade absoluta, do Akshara, né? Como o mestre Anguirás já tinha definido antes, eu já falei aqui para o pessoal, né, que existem dois tipos de conhecimento, conhecimento superior e o inferior. O inferior é todo o nosso conhecimento fenomênico, né, e o conhecimento superior, então, é aquele pelo qual a gente vai conquistar essa natureza imperecível que é a realidade daquilo que nós somos e a realidade absoluta, né? Brahman, nessa tradição é chamado Brahmana. Então agora o mestre Anguirás então vai definir o que que é esse Akshara, o que que é esse imperecível. E isso é o mantra 6 da Mundaka Upanishad que a gente está começando ele agora, né? Então o mestre Anguirás vai dizer Adreshyam. Adreshyam quer dizer que ele é invisível. Essa realidade absoluta, ela não é captada pelo olho, não é captada por sentido nenhum, por isso ela é invisível. Ou seja, o invisível não é o inexistente. O invisível é a realidade não vista, né? Mas, de certa forma, é aquela realidade, inclusive, que não pode ser negada, né? Não há como negar a consciência. Mesmo um cético, mesmo, eu sempre digo assim, mesmo um cético, né, que duvida de tudo, não é possível duvidar da consciência, porque é autocontraditório, né? Ninguém pode dizer eu não estou consciente, porque a própria dúvida, a própria negação da consciência já está afirmando a própria consciência. Então, a consciência é uma realidade mais, vamos falar em termos assim epistemológicos mesmo, né? Não em termos do Vedanta, mas em termos céticos mesmo, né? A consciência é uma realidade inegável, ela não pode ser negada. Então, ela tem uma realidade epistemológica mais forte do que a própria realidade do mundo, né? Mesmo em epistemologia, falando em como filósofos assim do campo da epistemologia, né? Como Bertrand Russell, filósofos ateus, céticos, né? É um consenso de que o mundo é uma crença básica. Por quê? Porque a gente parte já que o mundo está aí. Mas não há como fundamentar o mundo, mesmo em ciência, com a física, com nada, né? Não tem como achar o fundamento do mundo. O mundo é uma crença básica. Surge primeiro que o mundo está aí. Aí, a partir da premissa, ou a partir da constatação, digamos assim, empírica, de que o mundo está aí começam os graus de evidência da ciência, né? E a ciência, então, tem graus de evidência e constrói toda as maravilhas científicas que a gente tem hoje, né? Mas, ou seja, o fundamento mesmo, o fundamento não é realizado. Eu admiti o Francisco, ele saiu de novo ali. Então, o fundamento mesmo não é realizado, né? Então, voltando agora aqui. E aí, então, o Anguirás está dizendo que essa realidade é invisível. Invisível nesse sentido, embora ela seja real, ela não pode ser negada, né?
ela jamais vai ser vista, jamais vai ser captada pelos sentidos. Então, Adrechian está dizendo isso, né? E Adrechian depois vai dizer que ela é Adrechian, Agrahian. Agrahian quer dizer que ela não é tocada por nada, ela é intocável. Agrahian quer dizer que, que não é tocada por nada. Ou seja, não tem nada que toque essa realidade, né? Às vezes é dito assim, mesmo a gente passando por momentos difíceis na vida, né? Às vezes a gente passa por algum sofrimento, alguma coisa, a gente vê que nem o sofrimento, nem nada que está passando toca nessa realidade que não está passando. Então, esse vedor não visto, esse Adrichian, esse invisível, essa presença consciente não vista, ela não é tocada pelas coisas. Ela é como usar a metáfora do céu, né? O céu não é tocado ou rasgado por uma nuvem de tempestade, né? Então, hoje aqui no Rio Grande do Sul está chovendo muito, está dando raios, trovões aqui, né? Mas o céu não é rasgado por esses trovões, por essas nuvens de tempestade, né? A mesma coisa, né, com uma analogia assim interna, né? Quando a gente passa por grandes momentos de dificuldade, que a mente está muito perturbada, essa presença consciente não é tocada. Então, nesse sentido, ela é agrahiana. A outra expressão que vai dizer, ela é agotran. Agotran, gotra quer dizer que ela não, gotra quer dizer linhagem, quer dizer os antepassados, né? Na verdade, quer dizer isso. Ou seja, e Shankara comenta, isso quer dizer a raiz, a origem daquilo. Então, essa realidade não tem, não, é agotran, né? Ela não tem raiz, ela não tem uma origem, ela não é nascida, na verdade está dizendo isso, né? A consciência não tem algo que tenha dado origem a ela. Ela é agotran por isso, ela não é originada por alguma outra coisa. Então aí claramente a Upanishad hoje estaria se opondo, né, às visões, eh, às visões assim de como é que é, de neurocientistas, né? Alguns neurocientistas, digamos assim, fisicalistas, né? Emergentistas, que dizem que a consciência tem origem no cérebro, né? Isso até, assim, filosoficamente, né? É um contrassenso até dizer isso, né? Não tem sentido dizer que a consciência tem origem no cérebro. Por quê? Porque, é, rapidamente, assim, uma hora eu vou fazer um vídeo, assim, só sobre esse aspecto, né? Porque isso dá margem a muita dúvida, assim, né? Por que que a consciência não pode? É impossível ela ter origem no próprio cérebro, né? Tem muitas falácias aí, né? Uma das falácias que tem, assim, é que é, elas não são da mesma natureza, entendeu? As coisas, assim, né, da física, né? Por exemplo, sinapses, eletricidade, neuroquímica, né? É de uma natureza. A consciência ou a própria subjetividade, o qualia, como é usado hoje no campo da ciência, né? O qualia, a nossa subjetividade, ela não é da mesma natureza. Então, seria uma falácia aí, né? Teria uma falácia, já como algo de uma natureza vai dar origem a algo de outra natureza, né? Então, tem essa falácia. A outra falácia seria uma circularidade epistemológica, né? Por quê? Porque tudo aquilo para ser postulada a existência de qualquer coisa, para ser conhecido, o cérebro, por exemplo, a gente conhece o cérebro, né, quando vê um cérebro na mão, ou por ressonância magnética, ou por aparelhos, ou por qualquer coisa assim. De qualquer maneira, você precisa alguém consciente para dizer, para conhecer aquele cérebro. E mesmo para postular a existência de qualquer coisa, inclusive a existência do próprio cérebro, é necessária a consciência. Então, há uma circularidade epistemológica em dizer que a consciência tem que ser o fundamento do cérebro, a consciência é o fundamento da existência de qualquer coisa. Não é possível postular a existência de nada sem a consciência. Então, ele é o fundamento não só epistemológico, mas ontológico. E aí você dizer que o cérebro dá origem à consciência causa uma falácia de circularidade aí, né? Então, a Upanishad já estaria, de certa forma, se referindo a isso, esses sábios do passado, né? São sutras, né? São colocados assim de forma muito densa, né? Então, Agotran seria isso. Não tem nada que dê origem à consciência, né? Então, Agotran. Avarnan significa que ela não tem qualidades nenhuma. Ela é sem qualidades, sem varna, sem qualidades. Ou seja, ela é nirguna, né? Por quê? Porque todas as qualidades, por exemplo, os objetos têm qualidades, né? Os objetos têm cor, têm tamanho, têm forma, né?
mesmo do mundo interno nosso, né? Uma memória, uma cognição, né? Tem uma qualidade, né? Tem um sentimento, às vezes, associado, né? Começa, termina, né? A consciência não, a consciência é livre dessas qualidades, por quê? Porque as próprias qualidades é uma aparência na consciência. O mundo fenomênico, o mundo objetual todo, ele depende da consciência porque ele surge como uma aparência na consciência. E a consciência não é uma aparência em alguma outra coisa, né? Por exemplo, qualquer um de nós agora, a Tânia, o Wesley, Francisco, se perguntar assim, você está consciente? Você vai dizer sim, estou consciente. Isso é de forma direta, é imediata, né? Conhecimento das coisas, dos objetos, dos fenômenos, né? Tanto fenômenos do mundo externo, o copo aqui na minha frente, a cadeira que eu estou sentado, o computador, os fenômenos do mundo externo e fenômenos do mundo interno, um pensamento, uma cognição, uma memória, né? Todos os fenômenos, eles não são imediatos, eles são mediados, mediados ou pelos sentidos, ou pela mente, né? E tudo surge como uma aparência na consciência. Por isso a consciência é, como eu já tinha falado no mantra anterior, né? Ela é pratista, ela é o fundamento de toda a existência. E nesse sentido ela é avarnan. Avarnan quer dizer ela não tem varna, ela não tem qualidades, ela é nirguna. Por isso a expressão Brahman Nirguna, né? Tão usada no Vedanta. Brahman é nirguna, Brahman é sem qualidades. É uma presença que não pode ser negada, é uma realidade fundamental que não tem como o cético negar, porque é inegável, né? É auto-evidente, digamos assim, né? A consciência é sua para caixa, auto-evidente. E ao mesmo tempo ela não tem qualidades nenhuma, porque todas as qualidades são uma representação na mente e, no fundo, uma aparência na própria consciência. Então, o termo Avarnanta está dizendo isso, né? Então, depois ele vai dizer Atakshu Shirotran. A, a, Atakshu Shirotran quer dizer ele não tem olhos nem ouvidos, né? Então, você vê, primeiro ali, o mestre Anguirás negou que a consciência seja um objeto que possa ser visto, que possa ser tocado, que tenha qualidades. Agora ele vai negar, tudo isso aqui é um processo de negação, né, pessoal? Por isso o prefixo a em todas essas palavras, né? Adrechean, invisível, a, né? A prefixo a é de negação, a, agotran, avarnan, né? Sempre com prefixo a intocado, não visto, sem qualidades. Agora ele vai negar o aspecto do sujeito também, vai dizer que seja um sujeito de ação. Assim como não é um objeto que sofre ação, a consciência também não é um sujeito da ação, porque ele vai negar agora, vai dizer Atakshushiratan. Ele não tem olhos nem ouvidos. Ou seja, essa realidade, essa presença, a realidade que nós somos, o ser do Francisco, do Wesley, da Tânia, não tem olhos e nem ouvidos, né? Até eu lembro esses dias aí que eu contei, né, do exemplo do sonho. O exemplo do sonho é muito usado como uma analogia, como metáfora, como analogia, né? Que ajuda a gente a compreender essa realidade da presença consciente. Eu até falei que quando eu era jovem, assim, eu gostava de jogar futebol, então eu sonhei uns tempos atrás, aí, um mês atrás, que eu estava jogando futebol e estava ali embaixo da goleira, eu era o goleiro, né? E tudo mais eram outras coisas, né? As pessoas eram outras, o campo de grama era um objeto feito de outra coisa, a própria goleira ali, e eu também era um indivíduo separado das outras coisas, né? Mas na verdade aquilo ali no sonho, né, era tudo feito da mente do sonhador. Então a mente do sonhador ali criou o indivíduo Eduardo ali como goleiro, criou os parceiros do jogo de futebol, o próprio campo de grama, a bola feita, né, objetos. Então era tudo eu e o não eu. Tinha o sujeito e tinha os objetos ali, né? Mas na verdade não tinha sujeitos e objetos ali. Porque o próprio sujeito, Eduardo, como goleiro, era o produto da mente do sonhador. E ali no campo de futebol, ali, eu estava vendo com os olhos, eu estava ouvindo com os ouvidos, né? Mas o que que na verdade aquilo ali? Aquilo ali era ataque Xuxerotran, aquilo ali não tem olhos nem ouvidos. Porque eu estava dormindo na cama, lá não estava com os olhos e ouvidos funcionando, né? Aquilo ali era a própria mente que aparecia como olhos, como ouvidos, como ser individual, como objetos, como coisas, né? Então, nesse sentido que a consciência ela é atakshushiratan, ela não tem olhos nem ouvidos. Então, aqui começa a negar esse sujeito da ação. Aí vai dizer também tat apani padam, ou seja, ele não tem mãos e não tem pés.
Você não tem olhos, não tem ouvidos, não tem mãos e não tem pés, né? No começo ele tinha negado que ele fosse tocado por qualquer coisa, agora está dizendo que ele não toca nada também, ele também não pega nada, entendeu? A pura presença consciente não tem mãos nem pés, né? Essa é a realidade fundamental. Então, aqui tudo é um processo de negação, né? É tudo com prefixo a, né? Não tem mãos, não tem pés, não é tocado, não é visto. É todo o processo do NetNet. Depois de realizar o processo do NetNet, por isso que se diz no Vedanta, né? Que o processo do NetNet é só a metade do caminho, né? Depois se realiza, eu gosto de dizer, a pura positividade de Satchitananda, né? Mas depois de feita a negação, por quê? Porque senão a gente vai objetualizar aquilo que não é um objeto. Por isso o verso começa negando a objetualidade. Não é visto, não é tocado, negando o sujeito de ação também. Ele não vê, ele não ouve, ele não toca, não tem mãos, não tem pés. Então tem que negar o objeto e o sujeito. Sujeito da ação, no caso, né? Fica claro o sujeito puro. O sujeito puro que é a pura presença consciente, né? E aí agora ele vai usar não mais a negação, ele vai começar com palavras positivas, entendeu? Como eu digo assim, a pura positividade de Satchitananda, ela é realizada depois que é feito o Net-Net, depois do Brahmanirguna, né? É dito assim, Brahmanirguna, né? A Bhagavad Gita, por exemplo, não fala em Brahmanirguna também, claro, mas ela fala depois do Brahmanirguna, ela fala no capítulo 13. Já no capítulo 15, a Bhagavad Gita vai falar em Purushottama. O Tama quer dizer a pessoa suprema, o Purusha supremo. Mas o que que é o Purusha supremo, a pessoa suprema? Alguns dualistas, assim, eu gosto muito dos Hare Krishna, né? O pessoal geralmente conhece, né? Purushottama para eles é uma pessoa no sentido que a gente entende uma pessoa com uma forma, com braços, com mãos, com pés, com olhos, com ouvidos, né? Bem o que é o Upanishad que está negando, né? Esse Akshara, esse imperecível, não tem mãos, não tem pés, não tem olhos, não tem ouvidos, né? Não é um Brahman Saguna, né? Como os Hare Krishna, os dualistas pensam, né? Então, para eles, Purusha, o Tama, é uma pessoa com mãos, pés, o Tama, supremo, entendeu? Um Krishna supremo, né? O próprio Krishna se autodefine na Bhagavad Gita, né? Quando Arjuna pergunta no capítulo 10, ali, né? Como eu devo pensar em você? Como eu devo contemplar você? Arjuna pergunta no verso, se não me engano, é o verso 17 do capítulo 10. E Krishna se autodefine no verso 20, Aham Atma, eu sou o Atma, eu sou o ser. E o ser é a consciência, né? É a presença consciente. Então, como eu estava dizendo, né? Purushottama, o que que é Purushottama? A pessoa suprema, o Purusha supremo, né? É a presença consciente livre de toda objetualidade. Então, às vezes se diz assim, né? Você acha que o Brahman é impessoal ou é pessoal, né? Então, se a gente pegar o termo pessoal no sentido do sânscrito, Purusha, então nós teríamos que dizer, não, o absoluto ele é Purusha, ele é pessoal. Porque impessoal é um objeto. Um objeto é impessoal. Então ele não é impessoal, ele é pessoa suprema. Mas o que que é uma pessoa suprema? É aquilo que está livre de toda objetualidade. Como o mantra que negou toda objetualidade. Tudo aquilo que possa aparecer, tudo aquilo que aparece também desaparece, né? No nosso mundo fenomênico, tudo surge e desaparece. A única coisa que é inegável, que está sempre presente, é aquilo que não aparece, né? Que é a consciência, aquele não visto. Admitiu o Luciano ali, acho que ele saiu sem querer. Aí, Luciano, esteja de volta. Então, aquilo que não aparece não desaparece, né? Parece um paradoxo isso, né? Aquilo que não aparece não desaparece. Aquilo que é não visto não pode ser negado, nem por um cético, né? Então, isso é Purushottama. A pessoa suprema é aquilo que está livre de toda a objetualidade. Então, o verso agora aqui vai começar com essa pura positividade, né? Então, o verso vai dizer agora que ele é Nityam, ele é eterno, ele não muda, ele está sempre presente, né? Até uma passagem muito bonita da Taittiriya Upanishad, né? Que é considerado até uma Mahavakya, né? Que define Brahman como, eu vou dizer em santa, e o verso diz, Satyam Gnanam Ananta Brahman. Brahman é Satyam, existência, Gnanam, consciência, Ananta, sem limitação. Então, Nityan, eterno,
também está falando da não limitação temporal do absoluto. Porque o absoluto não tem limitação alguma, senão não seria absoluto, né? Pela própria definição do termo. Shankara, quando comenta essa passagem da Taittiriya Upanishad que eu falei, né, que diz que Brahman, a realidade absoluta é existência, consciência livre de limitação. Shankara vai dizer que o livre de limitação é aquele que é livre de limitação de três maneiras. Ele não é limitado pelo espaço. Por quê? Porque, como o próprio mantra que falou, ele não tem origem em nada. Ele não está originado, ele não é um objeto no espaço, né? Ele não é visto, ele não é objetificável. Então, ele é livre da espaciosidade. O próprio espaço, né, se a gente for compreender o que que é o espaço para nós, né, o espaço é a percepção da extensão. E a própria percepção da extensão, a própria percepção do espaço, eu posso dizer aqui, minha sala, eu percebo que a minha sala tem um espaço de 3 metros por 3, entendeu? Eu percebo a extensão, né? Mas tirando as paredes, agora a extensão do espaço pode ser sem fim aí, né? O espaço sem fim. Mas, ou seja, o espaço é a percepção da extensão. E essa percepção da extensão também é uma aparência na consciência. Ou seja, o espaço também é uma aparência na consciência. Para postular a existência de espaço, só é possível ontologicamente, epistemologicamente, né? Na presença consciente. Por isso que a presença consciente não pode estar no espaço. Por quê? Porque o espaço está na consciência, né? Não o contrário. Então, o Chandra diz que ele é ananta, é ilimitado pelo espaço, não tem limitação espacial. E vai dizer também que ele não tem limitação temporal, por isso ele é Nityan, como diz o mantra que ele não, ele é eterno, ele não, o próprio tempo, o que que é o tempo também, né? Assim como o espaço é a percepção da extensão, o tempo é a percepção da mudança. O que que é a mudança? A mudança só é possível perceber a mudança se tem algo que não está mudando, né? Se tudo estiver sempre mudando, se o próprio sujeito estiver mudando junto com a mudança, ele não perceberia a própria mudança, né? Isso é uma explicação assim, um pouco filosófica, parece um pouco difícil, né? Mas há que ter um sujeito sem mudar para que a mudança seja percebida. Então, o que que existe? Existe a presença consciente, onde tudo aquilo que aparece na consciência surge e desaparece. Assim como um pensamento surge e desaparece, uma percepção, uma sensação, né? Tudo surge e desaparece na consciência. E a consciência está sempre presente. Por isso que ela é nityan, ela é eterna. E mesmo na nossa experiência mesmo ordinária, na nossa experiência comum, né? A gente tem a experiência da nossa infância, da nossa juventude, da nossa maturidade, né? E é sempre eu, é sempre a presença consciente. Embora minhas ideias tenham mudado, meu corpo tenha mudado, minhas crenças tenham mudado, as minhas experiências tenham mudado, mas é eu, né? É eu a presença consciente. E assim também tudo que a gente tem da experiência do mundo, o que a gente tem de experiência é o que é passado pelos os três estados, né, que é falado no Vedanta, né? Ou a gente está acordado, ou a gente está dormindo, sonhando, né? Ou a gente está em sono profundo. E, de qualquer maneira, é sempre a presença consciente. A presença consciente nunca é negada, né? Alguns acham, né, que tem um neurocientista, fisicalista, né, chamado Júlio Tononi. E Júlio Tononi, então, ele define a consciência assim, né? Júlio Tononi diz, perguntaram do Júlio Tononi uma vez, né, o que que é consciência? Aí o Júlio Tononi, esse neurocientista, ele diz assim, consciência é aquilo que está funcionando agora, onde quando você está acordado ou quando você está sonhando, e aquilo que some quando você está no sono profundo, e aquilo que retorna depois quando você acorda. Então, por que que o Júlio Tononi diz isso, né? O Júlio Tononi defende que a consciência ela surge como um emergente de funções integradas do cérebro, da complexidade de uma função integrada. Então, só quando o sistema integrado que eles chamam, né? Então, só quando há uma integração de funções de um conjunto mais ou menos amplo de funções, ali é que surgiria a consciência. Então, quando está sonhando, tem, porque tem um monte de coisa ali, que nem eu falei, eu estava sonhando, estava jogando futebol, então tinha um monte de informações ali integradas, né? Ali tinha uma consciência. Agora a gente está na vigília também, tem um monte de sons, tatos, cheiro, um monte de informações integradas, então surge a consciência. No sono profundo, não tem consciência, Júlio Tononi vai dizer. Por quê? Porque a fundamentação desse neurocientista é que a consciência é um emergente do sistema integrado, né? Aí
Mas o que que o sono profundo nos dá, né, pessoal? O sono profundo nos dá o quê? A gente sabe que teve um sono profundo. Ou seja, a gente tem conhecimento do sono profundo. Sempre se falou acertadamente do sono profundo, né? Não é agora com ressonância magnética que a gente descobriu o sono profundo. Todo mundo sempre falou do sono profundo, todo mundo tem experiência do sono profundo. E não há como ter conhecimento de qualquer coisa sem ter tido a experiência daquilo. E experiência já está dizendo consciência. Não tem como ter experiência sem consciência, né? É até um absurdo, né? Ou seja, também não tem como a gente ter, já que a consciência está sempre presente, não tem como a gente ter uma experiência da descontinuidade da consciência. Por isso ela é Nietzscheana, ela é eterna, autocontraditório. Assim como o cético dizia, não estou consciente, negar a consciência é autocontraditório, já estaria afirmando a própria consciência na própria negação, é uma autocontradição mesmo, é um absurdo. Nós temos que levar o fisicalismo, o emergentismo, o materialismo ao absurdo, que compreendendo a absurdidade disso, a gente vê que não pode ser. Por isso, Vedanta, né, como o próprio mantra anterior falou ali, né, é o conhecimento paramvidya e o conhecimento aparavidya. Parece algo assim muito arrogante do Vedanta, né? O Vedanta se colocar como paramvidya, o conhecimento superior, e tudo o demais, que é o conhecimento superior, fenomênico, é apara, é inferior, né? Então, nesse sentido, sim, o Vedanta está se colocando como aquele conhecimento fundamental, ontologicamente, e que nada mais poderia ter esse conhecimento fundamental. Não ter nenhum conhecimento objetual, fenomênico, que vá me trazer esse conhecimento fundamental, ontológico, né? Filosoficamente ontológico. Então, por isso que um fisicalista não vai chegar a esse conhecimento de forma alguma, entendeu? Não há como chegar ao conhecimento superior, né? E, nesse sentido, parece algo muito arrogante do Vedanta, aí, nesse colocar como realmente é aquilo que é o Paramvidya, conhecimento superior, conhecimento ontológico da realidade, né? Então, por isso, um fisicalista, um emergentista, um cientificista, né? Na verdade, todo cientificista ele está fazer uma crítica agora, né? Todo cientificista, não cientista, né? Eu não estou criticando cientista. Ciência é muito boa, né? Eu digo, ciência faz remédio, faz foguete andar de ré, faz tudo de bom, tecnologia, beleza, não é crítica à ciência, é crítica ao cientificismo. Inclusive, o cientificismo ele faz uma transgressão do próprio método científico, porque o método científico ele busca explicar aquilo que é desconhecido pelo conhecido, né? O cientificista está fazendo o contrário, entendeu? Está procurando explicar a consciência, que é autoevidente, pelo desconhecido, que é a matéria, porque matéria é um conceito metafísico. Ninguém nunca experienciou matéria, né? A gente experiencia tato, visão, audição, mas matéria, o que que é matéria em si, entendeu? Então, esse materialismo até. Não vou entrar em questões da física quântica, né, porque hoje a física quântica também está muito batido aí, tipo um misticismo quântico, né? Nem precisamos entrar nisso, né? O Vedanta não precisa ser fundamentado com física quântica também, né? Eu vejo muita gente tentar, às vezes, comprovar o Vedanta com a física quântica. Não é necessário isso. Como eu falei, a racionalidade científica, digamos assim, né? Você tem que explicar o desconhecido pelo conhecido. Então o primeiro movimento seria a autoevidência da consciência. A consciência não pode ser negada e é autoevidente. É o que as Upanishads estão fazendo, né, e vão fazer, né? Então, diferente desse método cientificista que tenta mostrar que a consciência é fenômeno, um emergente, a Upanishad está negando isso. E está dizendo, então, que ela é Nityan, ela é eterna, ela não nasce, ela não morre, ela não pode se corromper, ela não pode se destruir, justamente por ela não ser um objeto. Os objetos, sim, os objetos têm origem no tempo, no espaço, tem uma raiz, uma causa, né? Tem um varna, ele tem qualidades, eles têm origem, né? A consciência não tem nada disso. E ao mesmo tempo ela é real, ela é inegável, não pode ser negada. Então é mais real do que o próprio mundo fenomênico. E ela é nítida. Ela é vibum também, o mantra está dizendo aqui, né? Vibum significa que ela é todo pervasiva, ela é todo penetrante, ela está em todos os seres. Na verdade, todos os seres são uma aparência da consciência, está dizendo isso, né? Krishna também diz isso de forma muito poética na Bhagavad Gita, né? No capítulo 9. Krishna vai dizer, né, numa analogia, como as pérolas num cordão, né?
Krishna vai dizer como as pérolas estão num cordão, assim todos os seres estão em mim. Krishna diz, né? Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Krishna diz. E depois, até no próximo verso, Krishna meio que se autorrefuta. Está no capítulo 9, verso 4 e 5. Krishna vai dizer: os seres também não estão em mim. Que ele tinha dito: os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Depois Krishna vai dizer: os seres também não estão em mim. Contempla o meu yoga divino, a minha maia, a minha aparência, né? Porque os seres estão em mim também é uma aparência, né? Então, na verdade, ele é um indivíduo aparentemente dividido nos seres, né? Então, nesse sentido, ele é vibum, ele está em todos os seres, porque todos os seres estão nele, mas na verdade todos os seres é uma aparência da própria consciência. O que existe é a própria consciência única e não dual. Então ele é vibum, ele é sarvagatam. Sarvagatam quer dizer que ele é onipresente. Não há nada, nada que não tenha presença consciente. Às vezes é um amigo nosso, até o amigo aí do Francisco, aí, o Celso, uma vez numa conversa comigo, né? Esse amigo perguntou para mim: ah, então a consciência está lá longe no espaço? Eu digo: não, não é que a consciência está lá longe no espaço, o espaço está na consciência, entendeu? Então, Sarvagatan é nesse sentido, né? Tudo está na consciência, a consciência está em todos os espaços. A consciência está lá na galáxia distante. Não, a galáxia distante é que está na consciência, né? Não há como postular a existência de nada sem a consciência. Não tem sentido dizer que algo existe sem a consciência, né? Então, nesse sentido, sim, ele é Sarvagatan. E vai dizer que ele é Susukshman. Susukshman quer dizer que ele é extremamente sutil. Ou seja, para a gente compreender isso, a gente está negando tudo, né, pessoal? O processo da negação ali do NetNet, né? Vai negar a objetualidade, vai negar o sujeito da ação. O que que fica aí, né? O que fica é extremamente sutil, sutil para a mente compreender, né? Então, você vê é um salto que a mente vai dar para além da própria maneira de a mente fazer a cognição que ela sempre faz. A cognição com as palavras, a cognição de objetualizar sempre alguma coisa, né? Então, você vai ter que ter esse salto de compreensão da realidade que é você mesmo de forma não objetual. Isso é muito sutil de fazer para a mente mesmo, né? Porque há sempre um jogo de tentar objetualizar, né? Tentar objetualizar o ser, tentar objetualizar a realidade que não é um objeto, né? Não pode ser objetualizada. Então, por isso ele é extremamente sutil, ele é Susukshman. Então, esse mantra da, da, da Upanishad aqui, que é o mantra 6, né? Ele fez todo o processo de negação, negou que ele é um objeto de conhecimento, negou que ele é um sujeito de ação. Depois de feito o NetNet, ele traz essa positividade, que ele é eterno, tudo está nele, ele está presente em tudo, ele é extremamente sutil. E aí então o verso vai dizer: Tadya Vyayam Yadi Bhuta Yonim Paripashyanti Diraha. Ou seja, ele é Bhuta Yonim, ele é a fonte de tudo. Tudo que existe tem a consciência como sua fonte. Bhuta Yonim quer dizer, é a fonte de toda a existência. Não é possível dizer que algo exista sem a consciência, né? Epistemologicamente, isso tem que ser aceito já por todo mundo. Mesmo que você seja um cientificista, você seja um cético, um ateu, não interessa. Epistemologicamente, tudo para ser conhecido só através da consciência. Poderíamos até, assim, para um cético, para um ateu, ser mais radicais e dizer assim: não há mundo manifesto sem a consciência. Não há mundo manifesto sem a consciência. Ele vai dizer: não, mas tem um mundo. Tá, mas não manifesto, né? Manifesto é só na consciência. Agora, se existe uma realidade externa não manifesta, né? E que quando a consciência ilumina essa realidade, né? Às vezes é dito assim, a consciência é como uma luz que ilumina. As coisas estavam lá, mas aí quando a consciência ilumina, elas então estão manifestas na consciência. Tá, isso é inegável, né? Mas as coisas estariam realmente lá, né? O que que é as coisas realmente estarem lá? Uma vez eu usei a analogia de uma árvore, né? O que que seria uma árvore se não fosse manifestada na consciência? Já que o verde, a gente sabe, né? O realismo ingênuo hoje não é mais sustentável por ninguém, né? Por quê? Porque a gente sabe que a cor verde não está lá no objeto. Cor verde é quando a luz, a reflexão da luz toca a retina, e o verde é uma representação na mente e uma aparência na consciência. Então, o verde não está lá, o som não está lá, a textura não está lá, o caule não está lá, o limite não está lá,
o crespo da árvore não está lá, a dureza, o mole, não está nada. O que está lá, entendeu? Na realidade não manifestada na consciência, né? Assim, alguns, né, apelando para Kant, né? Para quem conhece um pouquinho de filosofia, né, vai dizer que é um nomínico, que é uma realidade. Não, a realidade está lá, mas ele então não tem essas qualidades, né? É, então, uma realidade sem qualidades, uma realidade nirguna sem qualidades, mas que não podemos negar, porque a realidade, ninguém está negando a realidade, né? O Vedanta também não está negando a realidade. O que o Vedanta vai dizer é que nós temos acesso a essa realidade sem qualidades. É aquilo que não pode ser negado, que é a própria presença consciente. Não tem como o cético negar. E se essa presença consciente não é o fenômeno, não é as qualidades que aparecem ali, a Varnam, né, sem qualidades, porque a cor não está lá, a textura não está lá, o sol não está lá na realidade em si, né? E essa realidade em si, consciência, ela realmente ela não é essas coisas. Essas coisas são uma aparência nela. Então não teria sentido nós falar de duas realidades sem qualidades, né? Seria, até como Leibniz falou, a identidade dos indiscerníveis. Falar de uma realidade noumênica externa sem qualidades e a presença consciente que não pode ser negada, que é real e que não tem qualidades, nós estaria falando da mesma coisa. Então, por isso, Vedanta Advaita, né? Vedanta Advaita é isso. O que que é a realidade, então, sem as qualidades? É a própria consciência, é tudo uma aparência na consciência. Por isso que, ontologicamente, as coisas são feitas da consciência, né? Então, isso é um aspecto, assim, muito filosófico, mas que é o fundamento ali da explicação do Vedanta Advaita, né? Então, nesse sentido é que o mantra está dizendo que ele é Bhuta Yonin. Ele é a fonte de todos os seres. A consciência é a fonte de tudo que há, de tudo que existe, né? Paripashanti Diraha. Paripashanti é contemplam esses o Dira quer dizer o sábio, né? O sábio é aquele que realiza a sua verdadeira natureza, que compreende o que que é a realidade de si mesmo, ele contempla agora essa realidade. Porque essa realidade, eu sempre digo, né, ela é uau, nossa, eu não sabia que eu era isso, entendeu? Eu sempre me confundi com um sujeito limitado, um corpo perecível, uma mente que está sempre mudando, que está sempre em prazer e dor, em sofrimento e alegria, né? E eu não reconhecia isso que eu verdadeiramente sou, isso que não muda, isso que é eterno, isso que não nasce, isso que não morre, isso que é sempre presente, né? Eu não me reconhecia como essa realidade ontológica, substancial. Ninguém está negando que a realidade fenomênica esteja aí, né? A realidade, o Weasley é um indivíduo, a Tânia é um indivíduo, Francisco, Luciano, né? Então, a gente é um indivíduo também fenomênico num mundo empírico, né? Mas tanto o indivíduo como o mundo aparecem na consciência, aparecem em mim, consciência. Eu sou essa consciência. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Então, o verso 6 aí traz todo esse ensinamento, né? Traz o net-net, a negação, a positividade, né? Como eterno, como totalmente presente, como fonte de todos os seres, e essa contemplação, então, quando a gente realiza essa nossa natureza. Então, acho que hoje vamos parar aí no mantra 6, né? Que já deu bastante informação, ainda nos revelou o Akshara, o imperecível, né? A Upanishad. Então, quem quiser agora comentar, trazer algum tema aí, algum assunto, alguma colocação, fiquem à vontade. É, Eduardo, posso Oi. falar aqui? Fiquem à Você, vontade. Bom, Francisco. bom, bom dia. Eu tenho uma certa dificuldade com esse horário, sabe? Porque é muito tarde para mim, que eu não durmo de noite, né? Aí, mas de qualquer maneira, eu queria dizer para você que eu agradeço muito assim a sua generosidade de compartilhar as informações com a gente, as informações que você estuda, né? Essa boa vontade que você tem, essa é pura generosidade, assim. Eu não posso, não tem como dizer, definir de outra forma, né? É uma bondade também. É uma. Então eu agradeço para você, a, a, eu te agradeço do fundo do coração que você disponibilize toda essa sua energia, toda essa sua força e compartilhe com a gente tudo que você estuda, que você busca, né?
entender os mistérios do mundo que nem eu, né? Que nem as pessoas que devem estar aqui e tal. Então, eu estou falando aqui só para como um agradecimento para você por sua boa vontade. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Lamento, né, Wesley, que da outra vez a gente teve tantas perguntas bacanas, eu me esqueci de gravar, mas hoje está gravando, tá? Hoje eu acho que vai tudo pro YouTube. Eu vi, cara. E foram Quando eu fui provocações ver no muito bacanas que YouTube, você ó, fez, o outro rapaz fez, o Vitor também, eu acho que o Luciano, não lembro. Mas, eu queria até te perguntar novamente, mas mais para trás um pouco, você falou, né, a respeito desse fundo imóvel onde toda a mobilidade, toda essa diversidade de coisas mutáveis aparece. Teve um momento que você falou, se isso fosse imóvel, se isso fosse imóvel, não conseguiria perceber a mudança? Foi mais ou menos isso? Você poderia me passar isso de novo? Porque passou aqui e não fixou. Eu também percebi esse momento que eu achei bastante interessante que ele falou, né? Que É, foi uma viradinha de chave aqui. é uma viradinha de chave. a percepção do que não muda é que faz com que a gente perceba o que muda, né? Foi mais ou menos o que você falou, não sei. Pois é. Não, ali eu estava, como eu tinha falado no Brahma Sutra, né, sabe como é a memória da gente. Ali eu lembrei de uma refutação que Shankara faz a uma escola budista na Brahma Sutra, que diz que tudo que existe é um fluxo só de consciência e tudo está sempre mudando. Não há nada. É uma escola que defende o Shunyata, o vazio, no sentido mais radical, assim, né? Então é uma refutação que Shankara faz a que a consciência estaria mudando junto, né? O que existe é um fluxo de consciência. Então, assim como os pensamentos estão mudando, a consciência também está mudando. A consciência é essa mudança. A consciência é a própria mudança. Os próprios pensamentos mudando e a própria consciência mudando. E em Shankara, então, refuta ali essa escola com com o sentido assim de que se eu tivesse mudando junto, se eu fosse aquele pensamento que mudou, né? Tipo, tô pensando uma coisa, tô triste. Eu sou esse triste, eu sou esse pensamento, agora mudou, agora uma parte de mim foi embora, entendeu? Foi embora junto. Se foi embora junto, se passou junto, não teria percebido a própria mudança. Porque a própria mudança tem que ter um observador que percebe a mudança. Então, esse observador que percebe a mudança, se ele fosse mudar junto, ele não perceberia a mudança, né? É um pouco sutil, um pouco filosófico assim, né? Mas se ele fosse a própria mudança, a mudança não seria constatada. Então a mudança só é constatada porque tem um observador que percebe a mudança, né? Por isso a consciência ela não está mudando junto, ela não é um fluxo, como essa escola budista dizia que a própria consciência é um skanda, é um aparente também que está mudando. Aí Shankara diz, não, o eu, a presença consciente não pode estar mudando junto. Porque tem que ter um observador que observe a mudança. E esse observador não pode ir junto com a mudança. Se ele fosse junto, ele não perceberia a mudança. Mais ou menos isso, né? Não sei se ficou claro, assim, ou se ainda está um pouquinho difícil isso, mas é como eu entendi essa explicação de Chandra, inclusive, né? Não, Não, isso aí ficou foi claro. muito. Essa parte aí foi muito importante aí que você falou, que realmente e tem que existir um contraste, né? Uma diferença entre o que não muda e o que muda, para que os dois existam. Assim, faz parte da dualidade, né? Então a gente só pode perceber a mudança se existir a consciência que não muda. Para mim faz todo sentido. É mais ou menos isso. É isso aí mesmo, na verdade. Eu tive vamos dizer assim, um insight até indireto disso, é, onde uma pessoa da minha família, tava família reunida, né, uma pessoa já assim mais de idade e tal, e aí tava tendo aquela conversa ali a respeito das doenças e tal, do corpo envelhecendo e tal. E aí essa tia minha, ela falou assim: "Nossa, mas tem uma coisa que parece que a mente da gente tá sempre nova, né? Parece que não muda". E assim,
óbvio, meu corpo, eu tenho 25 anos, meu corpo tá mais novo, então eu não tenho essa percepção tão clara como ela, mas se eu investigar, com certeza eu sei que este corpo, essa personalidade, essa persona, não é a mesma que quando eu tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas a percepção dela foi tão clara que todos na mesa concordaram com ela. E aí, na hora, eu saquei e eu fiquei assim, caramba, olha ali, tá sempre presente. É uma certeza que não pode ser negada. E até assim, até assim, de forma não arrogante, claro, de forma humilde, mas até em meio à ignorância, aquilo tá brilhando e nem sempre é visto. Mas aí eu falo de insight indireto, porque é um insight terceirizado. Eu peguei do outro e peguei para mim ali, sabe? Mas é Fantástico, justamente Wesley. isso, cara. Ela falou, e todos na mesa concordaram, cara. Todos na mesa concordaram. É, realmente, se a gente não. Ela teve a noção de, tipo assim, se eu não me policiar, eu faço coisas que meu corpo não aguenta. Ela teve essa noção até, porque ela sabe que é esse fundo que tá sempre novo, não foi maculado, não foi alterado de forma alguma. É maravilhoso isso. Incrível, Wesley. Muito boa a tua sensibilidade de perceber isso, já que tu é um cara assim jovem. Isso é muito claro para mim, que já estou com 56 anos, porque a gente tem essa experiência, né? E você não tem, você teve a sensibilidade de capital que ela estava. E a gente realmente tem isso o tempo todo, que o eu não tem idade, entendeu? A gente não se sente com idade. Eu sei que quando a gente está perto de uma pessoa jovem, assim, eu tenho filhos também, eles estão nos vendo assim como pessoas mais velhas. Mas a gente tá ali, cara, é como se fosse de igual para igual, mas como se nós tivéssemos a mesma idade, sabe? A pessoa mais velha não se tá se vendo ali como uma pessoa mais velha. Eu tenho essa experiência todo tempo todo comigo, sabe? Mas eu sei que o mais jovem, como ele tá vendo ali exteriormente ali a aparência, né? Então ele tá imaginando uma pessoa mais velha. Mas a pessoa mais velha não tá vendo aquilo ali, entendeu? Porque o ser não tem idade mesmo. Eu achei fantástico a sua sensibilidade de captar isso, né? E a percepção direta mesmo que a tua tia teve desse que não tem idade, né? Disso que não tem idade. O eu não tem idade mesmo, é sempre jovem. Por isso o Krishna na iconografia, né? Ele é sempre um jovem belo, né? Por quê? Porque não tem nada mais belo do que isso, né? Nada é mais amado do que o próprio ser, nada é mais belo do que essa realidade Satchitananda e nada é mais jovem, embora eternamente antigo, ele é eternamente jovem ao mesmo tempo, né? Então, muito bonito mesmo isso, cara. Bacana a sua sensibilidade aí também. Que legal. Mas você tem 56 anos, né? Isso. É, eu tenho 55. Olha só. Dá para notar, né, que eu sou muito mais jovem do que você. Sim, dá para notar. Eu já estou quase todo grisalho aqui. Mas conversando com o Wesley, assim, só agora que eu vejo que eu tenho, só falando, quando eu falo da idade, que eu vejo que eu tenho idade, entendeu? Porque senão, cara, eu sei que pro Wesley, um senhor mais de idade ali, o Eduardo, Francisco, né? Cara, não é assim para quem tem mais idade, tá? Só para Não, te dar, não pro eu não Wesley, sei dar esse insight como, pro assim, eu Wesley. me sinto como se tivesse, sei lá, É a mesma menos de coisa, 30. entendeu? Eu tô conversando com alguém de 18, de 15, cara, é a É, mesma coisa, entendeu? Não tem diferença nenhuma. Nem acho que muito eu sei estranho. mais do que alguém por eu ter mais idade. É, A nível fenomênico também, digamos assim, né? Não tem nada disso, entendeu? Você sabe, em Wesley, que às vezes a gente, às vezes é mais maduro, assim, tem mais idade, mas sabe que emocionalmente, assim, às vezes a gente é mais infantil, às vezes, do que uma pessoa, às vezes, mais nova, sabe? Isso tudo pode acontecer, sabe? Às Sim, vezes, sim. para principalmente o alguém. homem. É, Homem principalmente nunca vai crescer, né? O homem sempre vai ser um. muito bom. Esses primeiros 40 anos da adolescência, como Isso! se diz, do Adolescente. homem, né? Isso. Não, e você tem que tomar cuidado, é igual você falou, pô, eu gostava de jogar um futebol e tal. E às Sim, vezes você não tá dá. conversando com um jovem, você topa uma partida de futebol aí, que você chega em casa e fala, putz, cara, Sim, não tem não mais sei se eu vou dar velocidade, não tem conta. mais nada. Tá doido. Eu não jogo nada, mais. Mas é muito interessante essa conversar assim sobre isso, né? Sobre o negócio da idade, né? Porque realmente eu trouxe a questão assim de que a gente o tempo vai passando, a consciência continua igual, entendeu?
É como se a gente estivesse sempre no mesmo, na mesma idade, cara. Sim, Interessante isso. interessante. Muito bom. Eu tive uma experiência, eu tenho 59. Pode falar um pouquinho mais alto, Tânia. Tá um pouquinho baixinho o teu som. Eu tenho 59 Olha e só, legal. eu sempre tenho essa experiência que o Wesley falou, de pensar, lembrar, voltar nas minhas meditações, voltar na época que eu era jovem, as coisas que passaram por mim e perceber esse centro que nunca muda. E já conversei isso com pessoas de 93, de 83. Eu falo, dentro de vocês, vocês não sentem que tem alguma coisa que pode tudo? Que consegue Sim, fazer tudo? E é bonito ver. É. E aí o corpo não deixa. É bonito ver essa coisa, a gente perceber isso dentro da gente, né? Que existe um eu aqui dentro que não muda em nada e sempre está presenciando tudo. E é muito bonito bom. ver quando você percebe que está presenciando, né? Que está percebendo que está mudando, as coisas estão acontecendo, mas que você está ali, centrado, tudo perfeito. Muito bom. Isso aí. Muito bom, Tânia, é verdade. Obrigada. E como a Tânia falou ali, né, Wesley, a gente às vezes olha também para pessoas assim de 80 anos e a gente fica pensando, será que ele é diferente de mim, entendeu? Porque Exato. eu olhando para o Wesley, eu sou que nem o Wesley. Será que ele com 80 é que nem eu tô olhando para. Então, será que ele já está sentindo que o eu dele é mais velho? Às vezes a gente Deus passa isso aí na mente da gente, assim, sabe? Mas não, é Olha, igual para todo quando eu mundo. era novo, assim, eu pensava assim, quando tiver 30 anos eu vou estar velho. Aí, não é? A gente não pensa isso quando a Pensa, gente é pensa. novinho. Aí, imagina 40 anos. Aí, Sim, imagina 50 anos. 50 anos, se me dissesse assim, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, assim, como é que você vai estar com 50 anos? Eu vou estar velho para morrer. sim. Mas não, cara, assim, não parece essas coisas. É muito, muito legal isso. Ainda bem. Não, e outra coisa, não quero assustar o Weasley, não, mas a impermanência, o Weasley, ela é tão rápida depois que a gente chega assim, já que nem eu tô perto de 60. Cara, eu me lembro assim, parece que foi ontem que eu tinha 24 anos. Então, só para te dar uma dica, ó, logo, logo tu vai estar com 60, entendeu? É muito rápido, Weasley, muito rápido mesmo. Tu pode achar que não, mas quando tu vier É, da minha idade, tu vai lembrar disso que eu tava te falando. Pá, não é que o cara falou que ia ser rápido e foi muito rápido mesmo. é, 30 e poucos anos passam assim, cara, é voando, é entendeu? incrível, cara. A Não gente quero te pensa que assustar, existe não, o tá? tempo, assim, mas só que as coisas acontecem e de repente a gente está com 55 anos. Sim, É louco isso, sabe? A muito gente doido. quase, é muito legal, É. interessante esse negócio, né? Ainda bem que a gente vai morrer e a consciência continua, né? Ainda bem. Sim, o eu não morre, né? O eu é sempre presente. Já, Ele é já é até Nietzscheano. um aviso, né? Olha, repousa logo nessa consciência imortal. Fica só nela, não sobrepõe não, porque se você se sobrepor aí vai dar ruim. Muito bom. Eu tava até conversando com a Lilian recentemente e uma investigação que eu levo comigo há muito tempo até é a respeito da morte, né? As pessoas elas experimentam, veem os corpos, nós vemos as outras pessoas morrer, os corpos morrerem e tal, e é sempre um susto, né? A minha investigação é essa. Cara, por que que nós sempre nos assustamos? Por que que a gente sempre é pego de surpresa? Mesmo às vezes até algo que é avisado, né? Com antecedência. A morte é sempre algo assustador. E recentemente, pensando até nessa mesma experiência, a gente tem essa noção dessa essência que é imortal. Mas quando surge essa sobreposição a eu vou morrer, a eu, o corpo, essa confusão, eu, o corpo, vou morrer, e a própria suposição de um nada, né, de uma inexistência total, da destruição do eu, então surge esse medo, vem esse medo, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem esse fundo, essa essência imortal que nega qualquer destruição,
brilhando ali. Mas quando há essa confusão, a gente nem consegue aceitar. A experiência pô, já faz uma semana, já faz um mês, já faz 3 meses que fulano morreu e eu não consigo aceitar. Assim, com qualquer tipo de destruição, pô, não consigo entender. E a gente fica experimentando, experimentando, passa ano, pessoas morrem ao nosso redor e ainda é inacreditável, a sensação é inacreditável. Parece que é justamente esse fundo imortal, eterno, que ele não consegue aceitar. Quando surge essa sobreposição, esse fundo que é eterno, ele é inacreditável, não pode ser. Algo em nós diz que isso não está acontecendo, isso não pode ser acreditado, né? Surge isso também. Muito bonito, Wesley. É muito sensível o que você falou também. Cara, é fantástico a tua sensibilidade. E é justamente isso mesmo, sabe? Se fosse a nossa natureza fosse a perecibilidade, não teria por que a gente ter esse assombro com isso, né? Esse próprio assombro já está indicando que há algo em nós que se opõe a isso, né? Que se opõe à morte e que não morre, né? A Katha Upanishad é um Upanishad que fala muito disso, né? Que é o rei da morte ali falando para o jovem Nachiketa que foi lá no rei da morte. E a pergunta do Nachiketa é isso, né? O que que acontece com a tua presença, morte, quando a morte surge, né? Aí o rei da morte diz, até os deuses têm dúvidas sobre isso. Por quê? Porque não é algo visto, né? Daí justamente isso. A gente está apegado a essa sobreposição daquilo que é vivo, daquilo que é visto, daquilo que está manifestado, né? E Krishna até diz na Bhagavad Gita, né? É, que os seres surgem do imanifesto, se manifestam e depois retornam para esse manifesto, né? Então é essa coisa que não está manifestada surge esse assombro aí, né? O que que é isso que fica? O que que morre, né? Essa identificação com o corpo mesmo, né? Então essa identificação aí faz a gente estar muito apegado, né? E esse processo de impermanência, de morte mesmo, se torna assustadora. E quando a gente realiza a nossa natureza, a compreensão, né? Também é dito na Bhagavad Gita também que um pouco desse conhecimento pode nos libertar desse grande temor, que é o temor da morte, esse grande perigo, esse grande temor, né? Então a compreensão já do ensinamento do Vedanta Advaita, né? Pode nos trazer esse conforto, mesmo antes do despertar, da realização, né? De que eu sou verdadeiramente Brahman, antes da realização direta, a compreensão disso, como Krishna diz, um pouco dessa compreensão, desse ensinamento, já pode nos libertar desse grande temor, desse grande perigo, né? A gente reconhecer mesmo que não tem como a consciência ser perecível, né? Como essa presença, essa existência consciente ser perecível, né? Já que ela não é um objeto, ela não é algo que está mudando, né? Então a compreensão forte mesmo, a compreensão indubitável disso, né? E isso surge com ouvir os ensinamentos, Shravana e Manana, né? Essa reflexão que a gente pode fazer na nossa experiência mesmo e através dos ensinamentos aí do Vedanta, né? Então, muito bonito, cara, bacana a tua sensibilidade aí de captar isso, ter conversado isso com a Lília lá. A Lília é alguém muito experiente também, né? E uma moça já desperta, assim, né? Que pode ajudar muito também nessa nossa busca, né? A Lília é muito legal também. Bacana. Edu, e Essa, o Ramana fala desculpa, muito pode disso. continuar. Oi? Desculpa, Edu. O Ramana fala muito disso, a partir do momento que a pessoa aparece na sua consciência, ela não morre mais, porque você não esquece mais. É um trecho muito bonito que ele fala da filha, sobre um filho, de se perder um filho, mas se ele apareceu na sua consciência, ele não some mais. Isso é libertador para a morte. Alivia a gente, né? O sentimento que a gente tem de que vai acabar. Não acaba, nunca. Sim. Eu estava pensando aqui, né, que eu sempre pensei, sempre, assim, durante muito tempo na minha vida, eu ficava perplexo porque as pessoas, elas não pensavam na morte, né? O que vai acontecer com todo mundo? É como se elas estivessem negando essas, que vão morrer, assim, ninguém pensa que vai morrer, né? Deixa o morrer lá para depois. Vou pensar agora no pagar os boletos, fazer as coisas aqui,
paquerar, tomar um vinhozinho, como eu estou tomando agora. Então, mas o negócio, sabe, que eu cheguei tem uma música do Gilberto Gil que diz assim: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Porque, sabe, assim, morreu, morreu, né? Agora, no instante que a gente está morrendo, sabe, eu tenho medo desse instante. Eu tenho medo danado desse instante que eu estou morrendo. Porque todo, tudo que eu construí na minha vida, todo o meu conhecimento, né, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu experimentei, vão ser perdidas, assim, sabe? E eu tô a pessoa fica apegada a essas coisas. É difícil não ficar apegado a essas coisas, né? E então nessa hora a hora do momento da morte é que é a hora que me aterroriza. Depois que morreu, tudo bem, mas assim, sabe? É, o momento da morte é complicado. Eu acho que eu tenho medo. É por isso que o Gilberto Gil fez uma música muito interessante sobre isso, sabe? Ele foi muito feliz em expressar o que que realmente a gente tem medo. A gente tem medo de morrer, não tem medo da morte. Muito bom, Francisco, muito bom. Essa questão bem existencialista mesmo, né? E que o Vedanta nos traz, que nem é dito no Vedanta, né? É Viveka e Vairagya, né? Viveka é de saber, é discernir mesmo, né? Ter essa compreensão daquilo que é Nitya, daquilo que é eterno, como o verso que falou, ele é Nityan, ele é eterno, e aquilo que é Anitya, que está mudando, né? E Vairagya, esse desapego mesmo, né? A gente compreender que nada vai subtrair em mim mesmo, né? Nada pode me acrescentar e nada pode me diminuir. Então, na verdade, não vai ser perdido nada de essencial de mim mesmo, né? Tudo que aparece aparece me condicionar é que pode ser perdido, né? Então, essa presença mesmo é inafetada, né? Muito bom, Sim, mas a sensível. sensação na hora provavelmente vai ser que a gente está perdendo, né? A sensação que a gente vai ter. Agora, realmente o que você está falando é verdade. Tudo que a gente, tudo que existe vai continuar existindo, do mesmo jeito, sempre. Isso aí, muito bom. Então é isso, amigos. Por hoje, vamos, então vou repetir o mantra, né? Shanti Mantra. E a gente então encerra o nosso encontro de hoje. Om Badram Karnebishrunyama Deva Badram Pashimakshabirya Jatraha Shararangastastu Vansasta Nubiri Vyashema Deva Hitan Yadayuhu Swastinana Indro Pridajravaha Swastinana Pusha Vishwavedaha Swastinana Tarkasho Arishtanemihi Swastino Brihaspati Datu Om Shanti Shanti Shanti. Bom, que possamos ouvir o que é auspicioso com nossos olhos, que possamos ver o que é auspicioso, que com os corpos firmes possamos viver de forma auspiciosa, que possamos ter uma vida plena, que Indra nos conceda a glória, que Puxan nos conceda o bem-estar, que Tarkashyā nos conceda o bem-estar, que Brihaspati nos conceda o bem-estar. Paz, paz, paz. É isso, amigos. Bom domingo para nós todos. Muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro, então.